Bem-vindo mais essa semana ao Espaço Capacidade. Agradecendo sempre a grande parceria Diário TV, Associação Comercial e hoje a Origami Do. Hoje nós temos mais um representante da Origami Do, que é o Roberto, área gastronomia, e eu acho que tem muito a ser dito, já que a grande vocação de Teresópolis é justamente esse segmento. Antes de conversar com você, eu quero só deixar meus agradecimentos a quem me veste, né? É a AD lá no Shopping Teresópolis. Dá uma passadinha lá, porque a galera é muito bacana. É um pessoal assim que tem um olhar, que tem uma sensibilidade extraordinária e tenha certeza, são muito humanos. Mais que vendedores, são humanos, ok? Se você quiser assistir alguém aqui, bater um papo comigo, mandar alguma ideia, enfim, o que você quiser, dá uma ligadinha para o 26420206, que é o telefone daqui da Diário TV, ou Fale Conosco, que é no www.origamido.com.br. Tá ok? Roberto, e aí, como é que você tá? Tá calmo? Excelente, tá calminho. Tá tranquilo? Tá sim. É que ele tem medo de falar na televisão, né? Tem medo... Mas a gente dá um jeitinho, né? A gente dá um jeitinho. Tá mais relaxado, respira. Já respirei, o pessoal em casa simpatiza muito quem tem medo de falar em público. Eu sei disso. Porque o primeiro grande medo, né, das pessoas é o falar em público. O segundo são de bichos peçonhentos. E terceiro lugar, o que se tem mais medo é de altura. Então, você está no pacote. O pessoal entende perfeitamente. Vamos um pouco a história de Roberto. Como é que você veio parar aqui, cara? Você de Belém do Pará, o que tu veio fazer em Teresópolis? Kleber, eu sou de Belém do Pará, como você bem disse. Já rodei um pouco aí, não muito o Brasil, mas já tive algumas experiências. E eu nasci no segmento, meu pai, minha avó, meu avô, minha mãe, todo mundo sempre cozinhou muito bem, sempre teve restaurante. E eu não tive muita opção. Aos 14, 15 anos eu já entrei e falei, é isso aí, meu filho, vai aí que é isso que a gente tem. E eu comecei a me encantar realmente pelo negócio. E eu comecei a perceber um feedback muito grande das pessoas com quem eu lidava. Então eu cheguei a trabalhar num restaurante com meu pai que eram 3 funcionários. Meu pai, minha madrasta e eu. E atendemos 60, 70 pessoas ao mesmo tempo. E dava conta. Mas dava conta porque era meu também, era do meu pai. E a gente tinha uma sobrecarga, mas era uma sobrecarga extremamente satisfatória. E Belém começou a gente ficou muito conhecido em Belém por uma cantina italiana. A gente tem essa base, essa raiz italiana, que eu acredito muito que esse segmento é muito voltado hoje, casa bem com o brasileiro, né? A Itália, Brasil, totalmente. Itália, Brasil são irmãos, né? Total, né? E assim, Teresópolis foi uma opção hoje mais de fato, qualidade de vida, isso aí eu não posso negar. Belém é uma cidade extremamente inchada por tudo, mas principalmente hoje é uma cidade emperrada, é uma cidade que realmente está enferrujada com alguns aspectos. E eu não sou urbano, isso aí eu fujo disso. E Terê foi uma opção excelente, até eu queria já sair, eu só estava escolhendo aonde eu ia ficar. E Terê caiu muito bem, mas principalmente na questão o que eu vou fazer em Teresópolis? E eu já saí de Belém já com uma proposta de trabalho aqui também. Área gastronomia. Eu sempre trabalhei na parte de hospedagem e gastronomia, sempre. Tentei fugir em alguns momentos, falei assim, cara, eu não quero mais trabalhar final de semana, eu não quero mais trabalhar dia dos namorados, eu quero namorar, eu quero passar o dia das mães com a minha mãe. Mas não tem jeito, porque é o que você faz de melhor e é a sua paixão, no caso a minha. E quando eu percebo o brilho no olhar de alguma pessoa que eu atendi, que eu consegui encantar de alguma forma, que entrou com um semblante fechado e saiu sorrindo, isso é o melhor pagamento que a gente tem. E Teresópolis tem muito a crescer. O polo gastronômico da cidade sempre tá para cima. Eu estou aqui há 3 anos e pelo menos já inauguraram aí, acho que 10, 15 restaurantes legais. E quantos fecharam? Ai, Kleber. Desses 10, 15, meia dúzia fecharam, né? Foram e voltaram para trás, né? Exatamente, mas acontece, isso é um crivo que acontece de forma natural, quem não se prepara não adianta. Existe uma tolerância, a tolerância já foi extrapolada há muito tempo.
Então essa questão é importante, Roberto, essa questão da preparação, porque hoje nós estamos realmente vivendo até um boom das pessoas quererem esse segmento, primeiro porque é um segmento que ele está aí a todo vapor, os indicadores são sempre para cima, mas as pessoas vêm para o mercado muitas das vezes sem nenhum conhecimento da área, né? E isso é um fator que complica bastante. Complica no Brasil inteiro. O Rio de Janeiro, infelizmente, há 2 anos atrás, ficou entre os 10 piores atendimentos do Rio de Janeiro pela revista Veja. Então, foi constatado realmente que tem uma gravidade de mão de obra. Porém, a parte mais forte também não ajuda muito, não incentiva, não dá... Pode dar nome à parte mais forte. As empresas. Né? Você tem uma empresa forte, consolidada, ou eu estou fazendo algum investimento, eu não acredito que eu quero já pescar pessoas prontas, isso não tem. A empresa tem que ter o papel também de formar os colaboradores. E não só formar, saber se ele está fazendo o que ele gosta de fazer. Porque trabalhar com restauração, que é o nosso ramo, tem que ter a vocação. Numa seleção, tu percebe se a pessoa quer aquilo ou não. E você tendo a essência da pessoa, é aquilo que ele faz, o resto desenvolve muito fácil. Eu não preciso treinar, existem instituições. Teresópolis é um pouco realmente carente de instituições que treinem e capacitem essas pessoas. E aí as empresas precisam estimular. E... Qual o estímulo que você acha prioritário em que as empresas deem aos seus colaboradores para poderem realmente terem uma boa produtividade? Kleber, assim, os estímulos são diversos. Por exemplo, eu já trabalhei aqui em lugares, não trabalhei em vários aqui, mas o que eu iniciei meu trabalho em Teresópolis foi muito positivo e foi muito criativo também. Então, por exemplo, eu tive garçons trabalhando comigo que nunca trabalharam como garçons, mas perceberam eu percebi, a empresa percebeu na época, que aquele ali era bom de se relacionar com as pessoas, ele tinha a resposta do cliente. Não importa se era com venda, não importa se o cliente acreditava nele, se ele passava, mas ele tinha o poder de convencer, o poder de se relacionar com as pessoas. E ele nunca foi garçom. Na verdade, ser garçom ou ele está como garçom naquele momento. Eu estive como gerente, eu estive como chefe de cozinha, mas o que eu sou bom é de me relacionar. Então não importa qual é a área que você atue. E o estímulo, principalmente que a empresa dá, deixa o cara pensar, deixa o cara fazer aquilo que ele já sabe fazer. Muitas das vezes eu acompanhei processos, gestões, líderes, ditando o que é que o cara tem que fazer, ditando o que é que a pessoa tem que falar. E isso é horrível, porque se torna aquela ferramenta... Eu acho que você colocou uma coisa que é robotização total, lobotomia. É quase isso aí mesmo. Você obrigar as pessoas a terem que falar um roteiro. É horrível. Porque eu não tenho problema, vamos deixar claro, hein? Eu não tenho problema com um roteiro, com um script. Desde que você acredite. O grande ator, quando está atuando, ele acredita piamente, de coração, naquele texto, naquela personagem. Agora, caso contrário, fica uma coisa meio robótica mesmo. Totalmente, né? E que você não convence isso. Agora, porque logicamente nós hoje, Origami Do, nós entendemos que, por exemplo, para Teresópolis e região, nós temos muito trabalho. Realmente a demanda está sendo muito grande, relacionada ao universo gastronômico. Né? Porque justamente nós temos que nos dedicar à demanda de mercado. E que, graças a Deus, nós temos tentáculos para tudo que é lado. Mas falando desse profissional da gastronomia, principalmente aquele que está no salão, vamos deixar a cozinha para um outro momento. Sem problema. Vamos pensar nesse indivíduo. Hoje nós precisamos de garçons que carreguem bandejas ou precisamos de vendedores? Precisamos de... Carregar bandejas, isso é técnica, bota um carrinho, vai lá e leva, isso é o de menos. Eu sempre falo, você não está contratando braço nem perna, e os empresários ainda acreditam nisso. Eu preciso de um cumim, que é o ajudante do garçom, para levar uma bandeja, mas eu não quero o pensamento dele, e eu quero que ele pense, eu quero que ele desenvolva formas inovadoras para a minha empresa, mas principalmente isso fica muito voltada numa única cabeça na empresa, e a empresa fica com um único jeito.
E a pluralidade que existe, que é o encantamento, trabalhar com pessoas diferentes, que faz o clima, que faz a magia acontecer, está sendo jogado um pano quente em cima disso. E a gente vem com essa proposta, né, de realçar as pessoas com os seus talentos individuais, deixar as pessoas trabalharem da sua forma, claro que dentro de um padrão, dentro de um sistema já colocado, não tem problema. Tem que oferecer um licor, oferece um licor, mas deixa eu oferecer o licor da forma que eu acho que é legal. O meu sorriso é diferente do seu, a forma de falar, se eu tenho um piercing, se eu não tenho um piercing, isso não interessa, isso é o de menos. As pessoas, elas têm que voltar a ser elas. E ninguém mais tolera. A gente, não é, porque é forte, né? Quando você diz assim, as pessoas precisam voltar a serem elas. É forte. Sim. Porque eu não consigo mais entender mesmo o porquê que eu tenho que abdicar de quem sou eu para exercer bem uma função. Hoje nós vivemos realmente a desconstrução total de tudo aquilo que ficou engessado por uma vida. Então, saturou. É momento da gente dar espaço para as pessoas trazerem o que elas têm de melhor. Agora, é óbvio que se eu dou a elas a obrigação de terem que falar de uma determinada forma, de ter que sorrir de uma determinada forma, eu não estou falando de técnicas, porque os recursos, eles são excelentes. Vendas, eu assim acredito que existam estratégias bacanas. Técnica de venda, não acredito. Nunca acreditei em técnica de venda, porque eu acho que cada um tem a sua. Porém, se eu sou orientado com boas estratégias que a empresa ela adota como política e eu levo essas estratégias dentro da naturalidade, eu tenho muito mais capacidade de venda do que se eu tiver que fazer como me foi imposto, porque inclusive tem o achismo. Total. Num próximo programa, inclusive, esperem, nós vamos conversar sobre o Brain Sense, que são a questão dos sentidos, né? Dos 5 sentidos que nós temos e que é isso que as empresas têm que provocarem nos seus clientes, a começar do seu cliente interno. Roberto, Teresópolis, você acredita que nós em 10 anos vamos conseguir chegar a ser referência, então, como um centro gastronômico ou uma visão de 20, 30 anos? Não, absolutamente, Kleber. Nós já fomos, eu falo nós porque eu já adotei a cidade para mim. Não espero sair daqui. E nós já fomos referência de tantas coisas no Brasil, né? Centro de festivais, gastronomia, chocolate, várias coisas, e foi se perdendo. Mas isso ainda está arraigado em todo mundo, isso ainda faz parte do conhecimento, todo mundo tem esse saudosismo de como era Teresópolis. Graças a Deus, eu acho que quando a gente tem essa intenção com a cidade, principalmente com o ganho no geral, a gente atrai pessoas que pensam da mesma forma. Tanto é que eu fui atraído até a Origami Do por causa disso também. Dessa denominação, dessa nomenclatura como vocês se apresentam para o mercado. E acredito que em menos de 10 anos a gente consegue superar isso. Eu acho que basta acreditar, né? Nós temos aí vários projetos para lançar na cidade, mas principalmente o acreditar que aquele indivíduo ele tem muito a contribuir, além de que um braço, uma perna e uma estrutura naquela empresa. Ele tem que pensar, ele tem que ser autônomo. Tem que ser autônomo, exatamente. Eu sempre acreditei muito em equipes autogerenciáveis, sempre acreditei muito nisso. E sempre deu muito certo. Só que nós fomos educados a não ser assim. Então, entrar com um conceito novo desse, numa educação onde já é firmado e já é meio que engessado também aquilo, não, ele só funciona se der uma ordem nele. Tem pessoas que sim, são assim. Mas é engraçado porque aqui a gente já quase que terminando aqui, porque a gente teria horas e horas e horas para conversar, a gente ter que pensar na questão do natural, né? De permitir as pessoas a serem naturais. Porque elas são. E que elas são. O que nós temos é uma neurotização do como temos que ser. Então, eu acho que esse momento da gente poder voltar lá atrás, né, e resgatar, não é nem lá atrás, porque lá atrás também a gente já era meio conduzido como robô, era já tudo meio que engessado.
em todos os segmentos. Mas a geração Y está vindo aí para mostrar realmente que não é assim que funciona. É outro departamento. É outro departamento. É outro departamento. Se você não for você, cara, eu não trabalho mais na sua empresa. A empresa hoje, ela não é eu que tenho que escolher onde eu vou trabalhar. E a empresa tem que se adaptar a isso aí. Isso é muito importante entender. Nós estamos chegando a um momento que não são mais empresas que recrutam. São bons profissionais que selecionam as empresas. Eu vivo a questão diariamente em todos os âmbitos, tá? De todos os cargos. Hoje você percebe que os bons profissionais, eles escolhem onde eles querem estar. E eles só ficam, literalmente, se eles têm autonomia para atuarem com a criatividade. Coisa que isso é completamente embotado. Porque nós temos, é lamentável ainda, empreendedores que boicotam, ou até mesmo, não digo só o dono, o empresário em si, mas um gerente, um supervisor, fica boicotando aquele que teve uma maior criatividade porque ele não teve a ideia. Então é lamentável você ter estruturas que poderiam estar muito além de onde elas estão hoje, se elas permitissem que as ideias das pessoas que estão no front, inclusive. Principalmente eles que sentem. Eles estão vivendo o dia a dia, sabe como é que é, né? E não tem, engraçado que ali não tem achismo. Não tem. Tudo bem que tem umas viagens, né? Que é a questão que eu digo que é o custo da operação, né? Com a ação que você quer realizar. Obviamente tem coisas que são maravilhosas, mas o custo seria tão alto que não valeria a pena. Mas tem coisas que não. E é lamentável que o poder ele chega ao ponto, né, em que eu tenho que deter até isso. Eu tenho que ser o mais criativo. Né? Já como se não bastasse, né, eu que fui aquele que conseguiu construir o império, sou eu aquele que tem que continuar tendo sempre as brilhantes ideias. Exatamente. Gente, não é bem assim que funciona, né? Na verdade não é assim há muito tempo, né? E chegou no momento agora de quebrar todos esses paradigmas aí e a gente refazer a história. Isso aí, perfeito. Nós temos sim um grande desafio. Essa semana passada mesmo eu recebi o ranking das cidades que foram avaliadas por uma determinada importante instituição e nós estamos em último lugar. Quer dizer, nós estamos equivalente a cidades do sertão do Nordeste, que não tem água, que não tem nada. E aí, realmente, nós estamos falando de governo, tá? Administração de recursos, né? Exatamente, administração de recursos. É muito triste a gente saber, com todo o potencial que a gente tem, nós estamos ocupando um último lugar. Então, eu sei que é um grande desafio. Por um lado é frustrante. Exatamente. Por outro, eu acho que atiça mais ainda, dizer que agora eu vou tirar. A minha atiça, pelo menos. Vamos tirar do último lugar e vamos galgando e um dia a gente chega lá. Mas nós precisamos de todos agindo para que isso aconteça. Bom, Roberto, você sabe que esse espaço agora vai ter que voltar aqui mais vezes. Está relaxado agora? Estou relaxado. Foi tranquilo? Eu queria uma poltrona na próxima vez, pode ser? Vocês estão vendo como é que é? O cara entra cheio de medo, né? Tem todas as questões. Ficar mais relaxado. Aí ele quer agora uma poltrona. Você quer um divã também? Não, só uma poltrona. Uma rede. Então, se você quiser, rede é bom, é da minha terra. A gente pode botar uma rede para você falar com o pessoal em casa. Gostei. Querido, obrigadão pela tua presença. Obrigado. Ok? Até a próxima. Seja bem-vindo a Diário TV, ao Capacidade e, obviamente, a essa parceria na Origami Du. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos na próxima semana.